Eu queria falar sobre esse pacote de cursos de jogos, incluindo como bônus o nosso curso de Introdução à Lógica de Programação com Jogos. A grande vantagem desse pacote é que ele tem desde coisas muito básicas de programação para quem não tem conhecimento nenhum, até recursos avançados do JavaScript que você trabalha na prática construindo um jogo. Vamos mostrar, por exemplo, aqui. Quando eu entro aqui exatamente no primeira coisa que vocês vão ver no curso de Introdução à Lógica de Programação, nós estamos falando desse nível de complexidade. Escrever Alerte Olá Mundo. Você roda esse programa, você abre ele no Chrome e o que ele exibe é uma janela escrito Olá Mundo. Logo em seguida nós temos o primeiro programa, mas a gente gasta um tempo, a gente tem uma semana, um módulo inteiro com vários vídeos para chegar nisso aqui. O que é isso aqui, só para entender? Primeiro vamos ver o que ele faz, depois o que ele é, e depois vamos ver o que é algo mais avançado, como o nosso jogo de senha. Tem que adivinhar um número. Se você acertar, ele diz acertou. Se você errar, ele diz errou. Eu vou ir até o fim aqui, mas não vai levar mais do que alguns segundos. Encontrei um número. O número, claro, tinha que ser o último. O número de 1 a 10, encontrei o número penúltimo, 9. Pois bem, 9 tentativas. O que é esse código? Que vocês, ao longo de um módulo inteiro, vendo a parte de introdução, assim, nós terminamos a primeira das 4 semanas, digamos, do curso de introdução à lógica de programação, criando isso aqui. Nós recebemos um número randômico, que é o N1, temos uma entrada que começa com um número inválido e temos as tentativas. Depois vemos uma coisa que é um loop. Enquanto a entrada for diferente do número, ele pede um número, soma, vai somando as tentativas, e se a entrada é o número, ele mostra que encontrou o número, se não é, mostra que errou. E no final, que ele sai depois que a entrada for igual ao número, depois ele mostra terminado em tantas tentativas. Este é um primeiro programa. Na sequência, na semana seguinte, na mesma semana, nós começamos a colocar, bom, vamos fazer com 2 números, vamos fazer com 3 números. Aí na semana seguinte nós começamos a trabalhar com um array, para trabalhar com n números, e vamos evoluindo. Ao final, nós começamos a ter coisas em que nós criamos funções, a função para gerar um número randômico, função para calcular a distância, porque a essa altura a gente já está usando x e y, e daí tu, teu ponto está como se estivesse jogando um joguinho de batalha normal, mas que ele dá a distância, está perto, está longe. Isso é o que a gente vai evoluindo nesse curso de Introdução à Lógica de Programação. Ele dá o básico. Mas, quando você faz os outros cursos, você chega, por exemplo, no jogo de senha, onde você tem que adivinhar qual é a senha e recebe pistas. Está certo, está errado, quantas estão certas. Quem já jogou esse jogo sabe bem como ele funciona. Aqui tinha 2 na posição e na cor certa, aqui tem 2 na cor certa, mas na posição errada. E você vai testando, tem 10 tentativas para você adivinhar a senha secreta que o computador gera. Também é um jogo de adivinhação, mas é bem mais sofisticado. Quando olhamos o código deste jogo, ao final dele, se vocês olharem, na verdade, este aqui, nós temos 29, quase 29 fontes. Então, nós temos 28 aulas, 29 aulas, e nós vamos construindo passo a passo todo o nosso jogo. Ele já constrói funções de uma forma diferente, chamado arrow function. Ele utiliza atribuição por desestruturação, a gente está passando os parâmetros de um jeito um pouco diferente do que costuma se passar em funções. É um único objeto que se divide em posição, raio e uma informação se está à esquerda. Nós começamos a usar, claro, funções de desenho, que é obviamente para desenhar e tal, mas também utilizamos recursos, por exemplo, o tal de operador spread. Aqui, outra vez, a atribuição por desestruturação. Eu uso vários formatos do for. Tenho o for in. Lá nós usávamos apenas o quê? Este for aqui, i igual a 0, i menor que tanto. Na verdade, na primeira aula nós só víamos o while, mas no curso de introdução à programação a gente vê este for. Aí a gente começa a usar outros. Eu uso o for off, eu até busco usar recursos diferentes, em situações diferentes, para trabalhar com vários deles. Então, o que nós temos? Nós temos aqui
toda uma construção. Por exemplo, aqui eu estou criando uma coisa que é um array de objetos literais, e estes objetos literais têm funções. Coloca a peça é uma função que está dentro de um objeto literal. No curso básico de introdução à programação, nós vamos trabalhar ver um array de 2, 3 números. Nós vamos ver um objeto literal que trabalha com x e y. É muito mais aprender o básico de lógica de programação. Mas nos outros cursos, como o de senha, como o de jogo de tiro, onde a gente vai pelo caminho da orientação a objetos, e os vários outros, a gente vai usando métodos diferentes. Além disso, no pacote você vai ver uma parte teórica da área de desenvolvimento de jogos, para quem quer trabalhar realmente com desenvolvimento de jogos, ali fala de teoria, de conceitos de documentação, de balanceamento do jogo. Temos também os módulos para usar uma plataforma, porque quando desenvolve jogos, embora essa base seja fundamental, na verdade você usa uma plataforma para ajudar a construir o jogo. Então, nós vemos o Build Box, vemos o Game Maker. Então aqui, ao final desse pacote, você vai ver coisas básicas do zero de lógica de programação. Você vai aplicar a lógica de programação em JavaScript até um nível avançado, com orientação a objetos, com paradigma funcional, com recursos avançados do JavaScript. Você vai ver outras formas de criar jogos, usando ferramentas, mas ainda assim a lógica de programação está embutida nisso, e ainda um curso teórico que foi desenvolvido por diretores de empresas de desenvolvimento de jogos, que passaram toda aquela parte para quando se fosse trabalhar numa equipe, numa empresa profissional de desenvolvimento de jogos, as documentações, as estratégias, os tipos de jogos, a forma de depurar, a forma de construir, toda a parte teórica, conceitual. Então, na verdade, aqui a gente tem algo que serve para quem quer aprender programação, serve para quem quer dar os primeiros passos no desenvolvimento de jogos, serve para quem quer aprender JavaScript, serve para quem quer simplesmente praticar a programação de um jeito mais divertido. É um pacote extremamente acessível, estamos falando a R$ 39,00 por 9 cursos. O que eu mostrei foi um exemplo de um arquivo de um desses cursos que tem 20, 30 arquivos, quase 40 videoaulas. Mostrei um exemplo final também de um outro jogo, também tem 20 e poucas aulas, tudo construído. Nós estamos falando de 9 cursos desses por R$ 39,00. É um valor extremamente acessível.